3 jogos, 3 finais na Série B. O Curitiba pode subir antecipadamente nesse sábado e pode ser campeão da Série B. Temos Avaí e Remo, um jogo extremamente importante na briga pelo acesso. O Remo também pode subir nessa rodada e a Chapecoense enfrenta o Volta Redonda, precisando desesperadamente vencer. São os favoritos dos jogos de sábado da penúltima rodada da Série B. Agora então vambora, mente marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, Diogo Cunha na área para falar sobre a penúltima rodada da Série B e os times que já podem garantir o acesso nesse sábado. Na verdade, teoricamente, só o Curitiba pode garantir o acesso hoje, no sábado, mas o Remo pode garantir o acesso nessa rodada e você vai entender o que esses times precisam para conquistar o acesso nessa rodada e também falar sobre o favorito dos jogos entre Curitiba e Atlético, vale título, mas o Atlético também está de olho na zona do rebaixamento, entre Avaí e Remo e entre Volta Redonda e Chapecoense. Cara, antes de mais nada, se inscreve no canal e eu já te falo, se inscreve mesmo, porque vão vir as lives mais importantes da história do canal. Hoje, no sábado, depois dessa rodada, ali entre 6h30 e 7 horas, vai começar a live de pós-rodada, então ativa o sininho para participar dessa live e amanhã também, então pode ser live de título, live de acesso, tanto hoje no sábado quanto amanhã no domingo, e já deixa a sua curtida se você está animado para os jogos de hoje, tá? Já larga a curtida aí e a gente vai falar aqui sobre a tabela da Série B, já tá aí no ar para você, que é a seguinte, meu camarada. Temos ali mais um time rebaixado, tá? A rodada começou ontem, né? Com esse jogo entre Paysandu e Amazonas. A gente, inclusive, acompanhou esse jogo em live. Foi um jogo insano. O Paysandu abriu o placar e estava rebaixando o Amazonas. O Amazonas, com um jogador a menos, virou para cima do Paysandu e estava se mantendo vivo na Série B. Na reta final, o Paysandu teve um pênalti, empatou. Na verdade, o Paysandu empatou o jogo, depois teve um pênalti com a chance de virar, mas o Brian perdeu o pênalti, né? O Brian Borges, que tinha feito empate, perdeu o pênalti. E acabou que os dois morreram abraçados. O Paysandu já estava rebaixado e agora o Amazonas também já está matematicamente rebaixado. É o terceiro time rebaixado. Então a rodada já começou assim, rebaixando mais um time. Hoje teremos Curitiba e Atlético, Atlético Goianiense Operário, CRB Vila Nova, Avaí e Remo, e teremos Volta Redonda e Chapecoense. Vamos começar pelos jogos que valem pouco ou quase nada. No caso do Operário aqui, cara, é um time que ainda não está 100% livre do rebaixamento, né? Quando a gente vai dar uma olhada aqui, ó, na UFMG, chances de rebaixamento. O Operário aparece ali com 0,26% de chance de cair. O Operário é improvável que ele caia com os 44 pontos, mas assim, quanto mais pontos, melhor pro Operário, né? Ele pode se salvar nessa rodada mesmo sendo derrotado. O Atlético Goianiense vai com o time que tem de melhor à sua disposição e para mim é favorito nesse jogo de hoje, mas lembrando que um empatezinho pro Fantasma garante ainda mais a permanência para a Série B do ano que vem. Entre CRB e Vila Nova, o CRB é um time que ainda tem mínimas chances de subir. Ele tem ali, ó, 0,028% de chance de conquistar o acesso. Então o CRB ainda vai jogar sério contra o Vila Nova, apesar de que o acesso está muito distante, né? Teria que haver uma combinação absurda ali pro CRB conquistar o acesso, mas ainda assim eu acho o CRB favorito diante do Vila Nova, que está muitos jogos aí com poucas vitórias, né? Então o Vila Nova é um time que está fazendo um segundo turno bastante ruim. Agora, para falar dos jogos que interferem diretamente no acesso, e um deles interfere diretamente em título e rebaixamento, começando por Volta Redonda contra Chapecoense. A Chapecoense vem de um resultado horrível dentro da sua casa, perdeu para o América Mineiro e a Chape caiu ali para a 4ª colocação. Era vice-líder, caiu para a 4ª colocação com essa derrota para o América e se vê muito pressionada. Se a Chapecoense não vencer esse jogo, a chance dela ficar fora do G4 para a última rodada é enorme. Então pode complicar muito a chance da Chapecoense subir. Se a Chape perder esse jogo e se ela vir os seus adversários diretos vencendo, ainda assim a Chape ainda teria chances na última rodada de conquistar acesso, mas ficaria bastante improvável. Então a Chape, ela vai chegar viva na última rodada, independentemente dos resultados dessa rodada, mas óbvio que se ela vencer, ela chega com mais chances de acesso. Se ela perder, ela chega com muito menos chances de acesso. A Chape não tem nenhuma combinação possível que também já garanta o acesso nessa rodada, tá? A Chape não pode subir
nessa rodada, porque existe o jogo entre Goiás e Novo Horizontino, então pelo menos um deles vai pontuar, ou então os dois vão pontuar e eles vão ficar ali ao alcance da Chapecoense. Então a Chape não tem probabilidade nenhuma de subir e também não tem probabilidade nenhuma de perder todas as suas chances. Já o Volta Redonda está rebaixado matematicamente, não tem chance nenhuma de escapar do rebaixamento. Ele pode até igualar o Atlético aqui em número de pontos, mas não vai igualar no número de vitórias. Então o Volta Redonda está matematicamente rebaixado, assim como o Paysandu e o Amazonas, tá? Vai para esse jogo ali, já deu férias para alguns jogadores do Volta Redonda, tá? Aqueles jogadores em que o Volta Redonda tem interesse de renovar o contrato, o Volta Redonda deu férias. Alguns escolheram jogar os últimos jogos, outros realmente entraram de férias. Então, o Volta Redonda já vem com um time bastante modificado para essa partida diante da Chapecoense. A Chapecoense é um bom visitante, tá? Quando a gente pega aqui, ó, a tabela de visitantes da Série B no SofaScore, fora de casa, a Chapecoense ela tem ali a quinta melhor campanha. São 7 vitórias em 18 jogos e perdeu outros 7 jogos. Em casa, o Volta Redonda é apenas o 16º melhor time, perdeu 5 jogos dentro de casa, inclusive os últimos 2 que o Volta Redonda fez, né? Ele perdeu os últimos 2 jogos. A Chapecoense é consideravelmente favorita diante do Volta Redonda, só que ela vem com uma pressão extra por ter tropeçado na rodada passada. E se empatar aqui com Volta Redonda, já seria uma tragédia. Então, a Chapecoense entra muito pressionada para esse jogo, ainda mais que ela entra com a carga toda de favoritismo, a obrigação completa de vencer o jogo, tendo em consideração que o Volta Redonda já está cumprindo tabela, tá com o time já metade alternativo. Então a Chape, ela entra muito pressionada, mas ela é amplamente favorita nessa partida diante do Volta Redonda. A Chape vencendo, ela, como eu falei, não sobe matematicamente, mas ela dá um salto importante na direção do seu acesso, tá? O jogo entre Avaí e Remo. Você que está aí, você torcedor remista, você que não torce pro Remo, já comenta aqui embaixo para qual time você tá torcendo e o placar desses jogos de hoje. Quanto vai ser Avaí e Remo? Comenta aqui embaixo, vamos ver quem vai acertar nos comentários. O fato é que esse jogo teve muito disse-me-disse, né? O Avaí, como você já sabe, você que acompanha o canal, o Avaí não tem mais chances de acesso, nenhuma chance matemática de acesso, também não tem chances de rebaixamento. Se você não sabe, o Avaí também está com 6 meses de salário na carteira, né? Atrasado, mais 2 meses de direito de imagem atrasado. Os jogadores protestaram ao longo dessa semana, não treinaram na terça-feira, não treinaram na quarta-feira, voltaram a treinar na quinta, treinaram na sexta e não se concentraram para o jogo. Os torcedores estão aí bolados com a diretoria, estão tristes com a diretoria, estão cobrando muito, né? O fato do Avaí ter perdido esse acesso, muito por conta da parte administrativa e financeira, né? Existe ainda o fato do Remo estar competindo contra Chapecoense e Criciúma. Você, torcedor do Avaí, comenta aqui embaixo se existe mesmo essa rivalidade grande, se você quer que o Avaí perca pro Remo para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense. Na minha visão de futebol, eu acredito que o rival mesmo do Avaí seja o Figueirense, né? Então a torcida do Avaí, não sei se também não vai querer ajudar os rivais de estado, né? Mas também não sei se quer tanto atrapalhar assim também a ponto de torcer contra o seu próprio time. O fato é que os jogadores do Avaí, mesmo protestando ao longo da série bem inteira, eles protestaram, eles sempre honraram a camisa. Houve, né, informações de que o Avaí iria com o time sub-20, mas que foi desmentido por uma nota oficial. Então essa notícia que saiu, né, de que o Avaí jogaria com o time sub-20 hoje, foi desmentida pela diretoria através de nota oficial. Os jogadores vão jogar os titulares do que o Avaí tem de melhor. E eles têm honrado a camisa, eles não têm deixado o jogo fácil para ninguém. Agora, vai enfrentar um Remo que tá aí invicto sob o comando do seu novo treinador, 8 jogos sem perder, 6 vitórias e 2 empates, vem ali muito empolgado, precisando de uma vitória também para se manter no G4. Se o Remo não vencer esse jogo, há uma boa possibilidade dele terminar a rodada fora do G4, isso seria muito prejudicial para os objetivos do time, então o time vem completamente focado para vencer esse jogo. É um dos melhores times da Série B. Se a gente pegar aqui, ó, a classificação nas últimas 10 rodadas, ó, aqui na UFMG eles têm as últimas 10 rodadas. O Remo é o líder, ou seja, nos últimos 10 jogos é o time em melhor fase. Venceu 6 dos últimos 10 jogos, empatou 2 e perdeu 2. Lembrando que essas 2 derrotas aqui foram ainda com o treinador antigo, né? Com
o Antônio Oliveira, porque com o Guto foram 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates. O Remo na última partida diante do Novo Horizontino não fez uma boa partida, mas estava muito desfalcado, né? Tava sem o Caio, tava sem Diego Hernandes. Esses jogadores estão voltando agora. O Remo vai com força máxima, exceto por Marcelinho, que naquele lance, né, com o Vaguinho, que o Vaguinho foi expulso do Novo Horizontino, o Marcelinho torceu o tornozelo, está fora dessa partida de hoje. É o único desfalque, tá? Então o Pedro deve entrar ali no lugar do Marcelinho na lateral. O Remo vem muito pressionado, tá? Mas o Remo pode conquistar o acesso nesta rodada. Não pode conquistar o acesso hoje no sábado, mas se você está assistindo esse vídeo no domingo, pode ser que o Remo conquiste o acesso sim. O que tem que acontecer? Cara, você torcedor remista, é simples. A frase é: todos os times catarinenses precisam perder na rodada. Quais são os times catarinenses? Chapecoense, Criciúma e o Avaí. O Avaí vai enfrentar o Remo, então logicamente o Remo tem que vencer e torcer para Chapecoense e Criciúma perderem os seus jogos também. Se essa combinação acontecer, o Remo estará matematicamente com o acesso assegurado. Isso não pode acontecer hoje. Por quê? Só Chapecoense e Remo jogam hoje. O Criciúma só joga amanhã. Então, meu irmão, se a Chapecoense perde do Volta Redonda e o Remo vence o Avaí, a torcida do Remo vai ficar muito ansiosa para esse jogo diante do Criciúma, diante do Botafogo, né? Porque se o Botafogo vencer, o Remo sobe. Mas o fato é que vencer é imprescindível para manter o time dentro do G4 para a última rodada, se for levar em consideração que tem um confronto direto diante do Goiás e precisa levar a vantagem do empate contra o Goiás para conquistar o acesso. Então só a vitória hoje garante com que o Remo vá para a última rodada com a vantagem do empate contra o Goiás para conquistar o acesso, tá? Então, essa é uma situação imprescindível. Para mim, o Remo, com o retorno dos seus melhores jogadores, aí, dos seus desfalques, ele é favorito diante de um Avaí, que é um bom time, vai dificultar a vida do Remo, mas o Remo tem que querer muito mais, né? Tem que botar o pé em todas as divididas, tem que querer muito mais do que o Avaí. Isso é um fato, para mim, o Remo é favorito. E para falar agora de Coxa e Atlético, alô, torcida Coxa Branca que está nesse vídeo, comenta aqui embaixo se sai título, se sai acesso. A situação é a seguinte: hoje o Curitiba pode subir independentemente de nenhum outro resultado. Se o Curitiba empatar com o Atlético, ele garante o acesso, tá? Criciúma não alcançaria mais o Coxa caso o Coxa simplesmente empate. Então o empate garante o acesso. O calvário da Série B termina para a torcida Coxa Branca, vai ser o primeiro time a garantir o acesso nessa temporada. Se o Curitiba vencer o jogo, entreguem as taças, porque o Curitiba será o campeão de forma antecipada da Série B. Então hoje vale acesso, mas vale título também. Torcida do Coxa tá prometendo rua de fogo para receber o time. O estádio vai estar completamente lotado, né? A diretoria do Atlético cedeu os ingressos a qual ela teria direito, né? Então 100% do estádio será de torcedores Coxa Branca, porque a diretoria do Atlético cedeu os ingressos e os torcedores do Atlético que vão ao jogo, né? Diretoria, familiares, vão ser colocados em um camarote do Couto Pereira. Arquibancada inteira. Todas as arquibancadas vão ser de torcida do Curitiba, estádio completamente lotado só com torcedores do Coxa, ansiosos por esse fim do calvário, né? Pelo título da Série B, a CBF deve levar a taça até o Couto Pereira, porque é o único time que pode ser campeão já hoje. Então hoje poderemos ter título da Série B, poderemos ter a Série B se encerrando. Cara, o Curitiba tá sem alguns jogadores importantes de meio de campo, principalmente o Josué. Porém, o Ronier volta para esse jogo de hoje. Então, cara, todo o peso ofensivo do time do Curitiba vai cair sobre o Ronier. O Ronier tem que fazer a diferença hoje, porque sem o Josué, que é o melhor assistente, é o maior assistente do time e é o artilheiro do time na Série B, vai cair a responsabilidade de criar jogadas sobre as costas de Lucas Ronier. Ele precisa entregar e o Coxa precisa ganhar para conquistar o título. O Atlético está aqui desesperado na briga contra o rebaixamento, não está de férias não o Atlético, então ele vai dar a vida, porque ele sabe que um empate aqui já pode ser o suficiente para manter ele fora da zona do rebaixamento, se levar em consideração que a Ferroviária tem um jogo muito difícil contra o Atlético Paranaense. Então, você torcedor Coxa Branca, esse jogo aqui, caso o Coxa vença e seja campeão, indiretamente ainda prejudica o Atlético Paranaense. Por quê, Diogo? Porque o adversário do Atlético Paranaense jogaria por um empate para passar o próprio Atlético. Então,
a Ferroviária faria uma retranca absurda contra o Atlético Paranaense. Então, o Coxa vencendo o Atlético, além de ser campeão de conquistar o acesso, prejudica um pouquinho a vida do seu maior rival. Para mim, o Coxa é amplamente favorito nessa partida de hoje. Se você vai ao estádio em qualquer um desses jogos de hoje, seja dentro de casa ou fora de casa, esse é o Instagram oficial do Torcedorismo, o link tá na descrição desse vídeo também, cara. Marca a gente lá que eu vou repostar todo mundo. E o recado final da live é o seguinte: promoção ativa. Você que vai assistir o jogo da Seleção Brasileira, a KTO está te dando R$10 sem risco para você apostar. É hoje no Jogo do Brasil, não dá mole, o jogo começa a 1h, então você que tá vendo esse vídeo antes, vai lá e faz a sua chance extra. Se você tá vendo esse vídeo depois, dá para apostar em outros jogos da eliminatória também. Você precisa fazer essa conta na KTO através do link que tá na descrição, tá? E tá nos comentários também esse link para você pegar essa promoção. Vem aqui em promoções, chance extra e coloca aceito participar. Agora eu vou fazer aqui a minha apostinha, né? Chance extra. Eu vou fazer ali, ó, vou fazer uma tripla. A gente precisa fazer uma tripla, né? Vou botar que a Bélgica vai vencer o Cazaquistão. Eu vou botar mais o que? Vou botar que a Romênia vai vencer a Bósnia. Não, vou botar que a Romênia vai vencer a Bósnia. E eu vou colocar aqui também, ó, que o Brasil, né? Vou botar que o Brasil vai vencer Senegal. Assim ficou o meu bilhete. Aí você vem aqui e ativa aqui, ó, meus bônus. Aí você bota aqui, ó, chance extra, beleza? Você ativa aqui, você aposta os seus R$10 e pronto, beleza? Aposta feita, cara, isso é só para maiores de 18 anos e se você for apostar, aposte com responsabilidade, meu camarada. Pega a chance extra no link que tá aqui. Cara, mais tarde a gente vai ter live, então te espero na live, a live mais épica. Pode ser live de título de acesso, pode ser uma live incrível depois do jogo da Chape, do Remo e do Coxa. Então ativa o sininho para participar dessa live, quero você lá com a gente. Deixa a curtida nesse vídeo, até o próximo, tamo junto, valeu e falou.